Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero antecipar aqui o próximo estudo que eu vou fazer com os irmãos no canal. Eu gravei um vídeo falando sobre a extraordinária grandeza e salvação do rei Nabucodonosor. Foi o último vídeo que eu gravei no canal. Vou deixar o link para quem não assistiu. Assistir esse vídeo porque muitas pessoas gostaram, eu mesmo fiquei muito feliz com essa informação. E disse que ia continuar o estudo e certamente eu vou continuar, só que eu quero antecipar algumas coisas aqui para os irmãos e vou usar esse recurso aqui de gravar um vídeo mais simples usando a tecnologia para poder interagir mais com os irmãos, porque agora eu mesmo tenho que fazer todo o trabalho, edição e tudo mais, então é uma maneira fácil de eu estar interagindo com os irmãos, passar a informação de maneira mais rápida até que eu crie o vídeo mais elaborado. Então, vamos lá. Eu disse e provei na Escritura, eu acredito que eu provei, pelo menos para mim e para alguns irmãos ficou provado, que Nabucodonosor foi salvo e estará no reino de Cristo. Mas não só isso, ele ressuscitará e ele estará na batalha do Armagedon, junto com a igreja. Porque se Nabucodonosor há de ressuscitar e fazer parte da primeira ressurreição, então certamente ele pode estar na batalha. Porque todos nós iremos ressuscitar para batalhar contra este mundo. Você sabia disso? Eu acredito que você já sabe disso, né? No toque da última trombeta, depois da sexta taça da ira de Deus, todos irão ressuscitar. Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. E aí Paulo pulou a batalha do Armagedon, lá em 1 Tessalonicenses 4, porque o tema não era falar sobre isso. E ele resumiu dizendo, estaremos para sempre com o Senhor. Mas antes do estaremos para sempre com o Senhor, tem a batalha, ela é relatada tanto pelos profetas como bem claramente no livro do Apocalipse. Então, eu quero pôr aqui um enigma para os irmãos, que é algo difícil mesmo, viu? Eu quero só antecipar esse estudo para ver o comentário dos irmãos e ver se os irmãos podem me ajudar nesse raciocínio, ok? Então, eu vou ler um texto aqui, e vou mostrar para vocês como nós iríamos interpretar esse texto se nós não meditássemos no vídeo anterior. Ou seja, que Nabucodonosor, ele provavelmente pode fazer parte do reino de Cristo. Eu vou pôr aqui o texto, diretamente o texto. O texto é esse daqui. Você vai ler aí na sua casa, Ezequiel, capítulo 26. Tá bom? Então diz o seguinte, presta atenção. Num 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos. Está quebrada a porta dos povos. Abriu-se para mim. Eu me tornarei rico agora que ela está assolada. E no estudo eu vou explicar tudo isso para vocês. Tem um sentido maravilhoso dentro desse tema aqui. E aí, continuando aqui o raciocínio, diz assim. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e farei dela penha devastada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. Ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, rei dos reis, que é uma expressão usada para Cristo, com cavalos, carros e cavaleiros e com a multidão de muitos povos. As tuas filhas que estão no continente, ele as matará à espada, levantará baluarte contra ti levantará terrapleno e um telhado de paveses. Disporá os seus... Ou seja, aqui Nabucodonosor, ele vai cercar Tiro.
Acontece que tem duas coisas para nós meditarmos aqui. Nós estamos lendo o profeta Ezequiel. Você pode dizer, ué, mas não tem muita coisa aqui, porque Nabucodonosor, na história, vai realmente cercar Tiro. O que tem de mais aqui nessa leitura? Primeiro, Nabucodonosor já está morto aqui faz tempo. Nabucodonosor, nessa profecia aqui, ele já está representando um outro personagem. Mas eu também pensei na possibilidade de Ezequiel estar profetizando não somente depois do cativeiro, está profetizando também antes, porque Jeremias e Ezequiel são profetas contemporâneos. Então pode ser que partes da profecia que estão aqui, realmente elas foram faladas para o rei Nabucodonosor e ele poderia estar vivo aqui ainda, mesmo nós estando lendo o profeta Ezequiel, que já é depois do cativeiro. E muitos anos, não muitos, né, mas pelo menos dá a entender aqui que se passaram já 30 anos de cativeiro. Então Nabucodonosor não poderia estar vivo. Se ele estiver vivo, então essa profecia aqui ela se encontra assim num limite aonde Nabucodonosor iria fazer isso realmente com Tiro. Só que, presta atenção, a possibilidade do rei Nabucodonosor estar morto aqui é grande. E o rei Nabucodonosor aqui poderia estar usando como figura de outro personagem. E aqui vem a questão. Ou esse outro personagem seria o anticristo, ou Deus estaria falando realmente de Nabucodonosor no grupo dos santos. Bom, já fica provado pelo livro de Daniel que ele foi salvo, que ele estará no reino de Cristo. Então essa profecia aqui pode estar dando um duplo sentido para a gente. A palavra de Deus tem muito disso, principalmente no livro do profeta Daniel, onde Deus fala não somente de 2 ou 3 coisas, mas às vezes ele fala até de 4 camadas de revelação. Um exemplo disso está nos pés da estátua, onde tem 3 incríveis camadas de revelação e uma não contraria a outra. Então, lendo isso daqui, eu tive essa sensação, e eu vou explicar o porquê eu tive essa sensação. Tenho que continuar lendo. Eu não programei aqui textos, então eu vou ver aqui por onde a gente pode continuar lendo, tá? Ok, encontrei esse texto aqui, é um texto bom para a gente ler. Presta atenção nas referências. Verso 15. Assim diz o Senhor Deus a Tiro, não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer espantosa matança no meio de ti? Todos os príncipes do mar, e aqui a gente tem uma referência que nos leva para Apocalipse 18. E é necessário você entender o porquê que essa referência está nos levando para Apocalipse 18. Apocalipse 18 está profetizando a queda da grande Babilônia e Deus está mostrando que Tiro e Sidom fazem parte da grande Babilônia. Eu já falei isso em vídeos passados. Vou deixar o link da playlist para vocês no comentário fixo. Então, olha o tanto de informação que vai surgindo aqui. Descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento por tua causa. Por tua causa pasmarão. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus, quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, está falando de povos, línguas e nações, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo. A cova aqui deve ser Sheol. Não é Sheol aqui não. A cova ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, aqui é Sheol, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Eu acredito que aqui
Está falando da queda da grande Babilônia e a terra gloriosa e a coisa gloriosa na terra dos viventes é o reino de Cristo. E eu explico o porquê. Farei de ti um grande espanto e já não serás. Quando te buscarem, jamais será achada, diz o Senhor Deus. Aqui é outra referência para o Apocalipse, olha, Apocalipse 18, verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra com grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E se você fosse ler Ezequiel 26, 27 e 28, você vai encontrar muitas referências nos levando para Apocalipse 18, que fala da queda da grande Babilônia. Então, calculando isso, agora presta atenção, calculando isso com Apocalipse 17, nós vamos encontrar o seguinte. Em Apocalipse 17, quando vai explicar sobre os 10 chifres, olha o que diz. Apocalipse 17, verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. O que tem a ver isso com o que eu falei em Ezequiel 26? Porque na queda da grande Babilônia, Deus vai pontuar muitas nações. Dentre elas, ele vai pontuar a atual Turquia, Iraque, Irã, o Sul. Ele vai chamar tudo isso de grande Babilônia. E referências claras para Tiro e Sidom. Tanto é que em Ezequiel 28, quando Deus vai falar do rei de Tiro, ele vai falar do diabo, do anticristo também, de um homem, né, que vai ter o espírito do anticristo, o espírito do diabo. Ezequiel 28. Entendeu? Essa informação é importante também. Então aqui diz que a besta e os 10 reis, eles vão odiar a meretriz. Ou seja, muito provavelmente o anticristo vai fazer guerra contra alguns países ali do Oriente Médio e também está contido dentro da informação que o Vaticano será devastado pelo anticristo também. Infelizmente não tem como eu explicar tudo agora, mas eu estou falando aqui também para os que me seguem, né? Para aqueles que já acompanharam o canal, eu quero acrescentar informações. Agora o cálculo, ele vem do seguinte. Indo para Ezequiel capítulo 27, Deus está profetizando ainda contra Tiro e diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta a lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu que dizes, eu sou perfeita em formosura. É uma das palavras da qual se gloria a grande Babilônia lá em Apocalipse 17, né? Eu sou rainha e fora de mim não há outra, não sou viúva, não verei o choro. Essas palavras estão espalhadas aqui e também se encontram lá em Isaías 47, quando Deus está falando da própria Babilônia. Então, seguindo aqui, Deus vai falar da prostituição dela com todos os povos da terra, com todos os que ela se prostituiu. Inclusive Jerusalém se prostituiu com ela também. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam trigo e minite, etc, etc. Aqui Deus está contando a história. E aí você lê tudo na sua casa, se você quiser um estudo mais profundo, né? Vamos para o texto principal aqui. Olha, outra referência para Apocalipse 18, embora não apareça aqui. Verso 29. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente, lançarão pó sobre a cabeça, aqui, isso é texto que está lá em Apocalipse 18, e nas cinzas se revolverão, far-se-ão calvos por tua causa, cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura e lamentação. Levantarão lamentações sobre ti no seu pranto, lamentarão sobre ti dizendo, quem foi como Tiro,
como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar. E aí são textos que nos levam para a Grande Babilônia. Olha só o quanto de coisa que Deus está falando, desde Ezequiel 26. Quando chega no 28, diz: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Agora aqui é um recado tanto para o anticristo como para o próprio diabo, que é o príncipe de Tiro. E nós vemos aqui, a partir do verso 11, que Deus vai fazer uma alusão ao próprio diabo. Lembra do querubim? Formoso, em sabedoria, estavas no jardim do Éden, jardim de Deus. Está falando do príncipe de Tiro. Quando Deus olhou para o príncipe de Tiro, ele se lembrou da soberba do diabo. E logo aqui no começo, Deus fala: Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. E não passas de homem, e não é Deus. Porque Deus está falando realmente para um homem que estava totalmente possuído pelo espírito do anticristo, que teve a mesma atitude antes da fundação do mundo. E Deus fala, você não é homem, você não é Deus, você é homem. Ainda que estimas no teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Só essa frase aqui já é suficiente para provar isso que eu estou falando e que alguns cristãos, infelizmente, conduzido por professores malignos do YouTube, você sabe de quem eu estou falando, eles acabam perdendo a revelação. Mas o rei de Tiro jamais poderia ser mais sábio que Daniel, porque Daniel tinha o Espírito de Deus. Daniel interpretava sonhos, visões, estava conectado com Deus. Um ímpio não pode ser mais sábio que Daniel. Agora, Satanás é mais sábio que Daniel. E aí você continua lendo o texto e vê que realmente está falando de Satanás, da sua ação, do seu domínio na terra. E é o seguinte, como que Deus vai levar, se Nabucodonosor, em Ezequiel 26, está representando o anticristo no futuro, como que Deus vai levar o próprio anticristo contra o anticristo? Fica estranho, né? Porque se você não tem na mente que Nabucodonosor foi salvo e que vai estar na peleja contra a Grande Babilônia, então você vai interpretar que aquele Nabucodonosor de Ezequiel 26 é o anticristo. E que o anticristo vai contra a meretriz, vai fazer guerra. Você vai ter essa sensação. Mas depois que você sabe que Nabucodonosor foi salvo e vai estar na peleja, no Armagedon e no reino de Cristo, você pode estar recebendo uma outra informação a partir de Ezequiel 26. E Deus está falando que vai levar um contra o outro. Então, eu digo isso porque quando a gente lê, por exemplo, Isaías capítulo 14, eu não vou lá não, vou citar. Quando a gente lê Isaías capítulo 14, a gente vê que Deus fala contra o rei da Babilônia. Fala e compara ele com Satanás, igual ele fez aqui em Ezequiel 28 a partir do 11. E o rei da Babilônia, a gente lembra de Nabucodonosor, entendeu? Só que a gente tem que ver os dois momentos de Nabucodonosor. E aí fica interessante. Agora, qual é a sensação que você tem quando você lê Ezequiel 26? O que você acha? Vou pôr aqui de novo. Você acha que Nabucodonosor ele realmente foi contra Tiro, que ele estava vivo aqui no momento dessa profecia, e que a partir daí ele virou uma figura do anticristo, cruzando com Apocalipse 17, ou você acha que Nabucodonosor já estava morto e aqui Deus usou ele como um mistério, como um segredo, ou seja, Nabucodonosor na batalha, porque Deus fala aqui dentro de Ezequiel 26, 27 e 28, que quando o Tiro cair, ela já não vai ser mais habitada. E isso só acontece na queda da Grande Babilônia, entendeu? E Nabucodonosor não estará vivo, aspas, na queda da profecia na qual Deus está falando. Compreendeu?
Eu sei que você pode pensar que Deus está usando um contexto histórico para profetizar um contexto profético, e Deus faz isso mesmo, só que a profecia aqui, ela já está meio fora de sincronia. É difícil acertar se Nabucodonosor estava vivo ou não. Eu acredito que ele estava morto. E aqui nós temos um ponto. Nabucodonosor, ele pode estar na guerra do Armagedon para cumprir essa profecia. Eu sei que ele é... Vou pôr aqui o desenho para vocês. Eu sei que ele é a cabeça da estátua. Ele foi usado pelo espírito do anticristo. Ele se engrandeceu contra Deus. Ele fez aquela estátua de ouro puro, em Daniel capítulo 3, para contrariar a profecia. Eu expliquei isso no vídeo anterior. Mas Deus humilhou o coração dele, fez ele virar bicho por 7 tempos e, inclusive, colocou aquelas figuras tremendas, né? Porque Nabucodonosor ficou com o rosto de homem, cresceu nele pelos de águia. Deixa eu ver se tem outro desenho aqui. Acho que não tem. Cresceu nele pelos de águia. Ele foi representado no leão com asas de águia e ele comeu palha com os bois. Então você tem aí a referência dos querubins. E Deus estava usando Nabucodonosor para mandar mensagens para o terceiro céu, para o segundo céu e para o primeiro céu. Usando esse momento aqui de Nabucodonosor. E os 7 tempos nos falam de 7 anos também, que nos apontam a grande tribulação. Foi através desses 7 tempos que ajudou a Daniel a pensar nos 3 tempos e meio. Porque esses 7 tempos que Daniel presenciou são 7 anos, 3 tempos e meio só poderiam ser 3 anos e meio. Ainda antes de Daniel receber a profecia das 70 semanas, que é ali que ele entende, né, que são semanas de anos, e que então aquela última semana seriam 7 anos e a metade dela seriam 3 tempos e meio, pelo evento de Daniel 4, de Nabucodonosor virando bicho por 7 tempos e sendo presenciado como 7 anos, Daniel já pôde entender que aqueles 3 tempos e meio de Daniel capítulo 7, antes mesmo de Daniel capítulo 9, já seriam 3 anos e meio. Compreendeu essa conta? Então, a meditação que eu deixo para vocês é essa. Nabucodonosor, rei dos reis, ele vai estar derrubando a grande Babilônia junto com Cristo, ou ele estaria ali representando o anticristo e derrubando, fazendo guerra contra uma porção da grande Babilônia, né? A gente não sabe muito bem ali se ele e os 10 reis estão odiando a meretriz, e se ele está odiando Tiro, se ele está odiando Turquia, se ele está odiando o Vaticano, que não está ali no Oriente, né? O Vaticano está no Ocidente. Então, qual é a sensação que você tem da profecia? Eu tenho a sensação de que Deus está falando de Nabucodonosor já no reino de Cristo, batalhando contra a grande Babilônia. Essa é a sensação que eu tenho. E tem mais coisas aqui que nós poderíamos meditar que eu vou falar no próximo estudo, tá bom? Esse daqui é mais para a gente refletir na profecia. Mas você vai entender pela palavra de Deus que existe um faraó, olha só, faraó, rei do Egito, que estará no Armagedon, batalhando juntamente com Cristo. Não contra Cristo, mas junto com ele. A Síria não encontrei ninguém, mas no Egito eu encontrei. Na Síria não. Na Babilônia, Nabucodonosor estará. No reino da Pérsia, Dario e eu acho que até mesmo Ciro estarão. No reino da Grécia eu não encontrei ninguém, no reino de Roma também não, e na 7ª cabeça da besta também não. Mas 3 reis eu acredito que estarão na batalha. Faraó do Egito, Nabucodonosor da Babilônia e Dario e Ciro, os Medo e Persas. Eu acho que eles são persas mesmo, né? E eu consigo ver isso pela palavra de Deus, coisas que eu não via antes. Então conta aí o que vocês acharam e seria bom vocês lerem Ezequiel 26, 27 e 28, tá bom? Mesmo que Nabucodonosor esteja vivo aqui no tempo dessa profecia e que ele realmente foi contra Tiro, a gente sabe que Tiro, ela está sendo habitada ainda hoje,
ou seja, a profecia não se cumpriu, e esse Nabucodonosor aqui pode estar sendo usado no mesmo caso de, por exemplo, Ezequiel capítulo 37, aonde Deus fala do rei Davi como Cristo. Aqui. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Servo Davi, é claro que Davi vai estar ressurreto. É claro que Davi vai estar reinando sobre um povo. Mas aqui a profecia foi muito mais para falar de Cristo, o descendente de Davi, do que o próprio Davi. Ou seja, eu não anulo o literal por causa do entendimento espiritual. Compreenderam? Nabucodonosor pode estar sendo usado com esse mesmo propósito do Senhor, falando de Nabucodonosor do tempo mesmo e de Nabucodonosor no tempo da ressurreição. Tá certo, irmãos? Então, no próximo estudo eu acrescento aqui as outras coisas. Esse daqui foi mais para a gente estar interagindo. Eu vou estar gravando mais estudos assim. Eu queria gravar dentro de 15 minutos e não consegui. Eu vou treinando para gravar vídeos assim dentro de 15 minutos, tá? Deixe os seus comentários, que isso vai me ajudar para o vídeo que eu provavelmente vou gravar amanhã. Fiquem na paz, então. Deus abençoe.